Pai do Senhor, povo de Deus, boa noite. Está entrando no ar mais um programa Discipulado em Ação. Programa este, como você já está acompanhando através da nossa TV ADEPAR. Programa esse que é voltado para o nosso discipulado. Isso não impede que você, crente de maior idade, também possa interagir conosco e ser abençoado por Deus. Antes de fazer, como sempre fazemos, a oração inicial, peço para que você compartilhe esta programação com alguém e abençoe a vida de alguém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever, ativar o sino de notificações e ao momento em que você receber a programação, não esqueça também de deixar o seu like e deixar o seu comentário para que enriqueça a nossa programação e esse programa possa ser indicado para mais alguém. Louvo a Deus pelo nosso TV ADEPAR, que tem como diretoria o nosso pastor Elinaldo Renovato. Também nós que fazemos parte da mídia estamos submissos sobre o nosso irmão e amigo pastor Renielto Fernandes, a quem nós mandamos um abraço também para ele e família, bem como para cada novo convertido, para os regentes, para os secretários de discipulado e os coordenadores setoriais de discipulado. Mais uma vez estamos aqui com a nossa irmã Uxilene para juntos apresentarmos mais uma lição de discipulado nesta noite especial, noite esta, no dia 31 de agosto do ano 2021. A paz do Senhor, irmã Uxilene. A paz do Senhor, pastor Petrônio, estamos aqui em mais um Discipulado em Ação. Hoje estudando a lição Crendo em Jesus Cristo. Aproveitando para mandar um beijo para todos os novos convertidos, toda a equipe de discipulado, pedindo que você aproveite, compartilhe e participe dessa aula, pois é mais uma gotinha de orvalho ao teu coração. Glória a Deus. Como sempre fazemos, vamos fazer a oração inicial e assim estaremos dando prosseguimento nesta noite em nome de Jesus. Amém, irmã Ux? Glória a Deus. Eu oro? Por favor. Senhor meu Deus e Aleluia. meu Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos na beleza da tua santidade. Glorificamos o teu nome santo e nesse momento, diante de tua presença, queremos apresentar esta aula, Jesus. Vem, Senhor, usar cada professor. Vem, Jesus amado, preparar cada coração para que possa receber mais de ti. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma lição, a lição número 6, que tem como título Crendo em Jesus. Este ciclo fala sobre conhecendo as doutrinas cristãs. Já falamos aqui sobre vários outros temas, como conhecendo a Bíblia, aprendendo a crer na Bíblia. Falamos sobre a Trindade Santa. Na lição passada falamos sobre o Deus Pai. Estaremos com essa lição número 6 e a lição número 7 falando sobre crendo em Jesus, e a outra dá prosseguimento. Glória a Deus. A meditação da nossa lição, que se encontra lá em João 1,14, Evangelho de Jesus Cristo segundo São João 1,14, diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o texto base, irmã Uxilene, se encontra Filipenses capítulo 2, versículos do 1 ao 11, onde já convido a senhora para assim fazê-lo, conforme Deus lhe conceda. Glória a Deus. Queridos irmãos, vocês que estão nos assistindo, aproveite o momento, pegue sua Bíblia. Se você ainda não tem a revistinha, acompanhe através da Bíblia, prepare aí o caderninho, a caneta, para fazer suas anotações. De repente surge alguma dúvida e você entra em contato com o discipulado, tá certo? Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11, diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo,
se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Que mensagem linda, é verdade, não é, pastor? Verdade, irmão Xilene. Glória a Jesus. Quantos ensinamentos aqui. Olha, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Pois é. Glória a Jesus. Lembra da última aula que nós vimos ali, quando os discípulos chegando para a ceia, era notório e o normal era que o servo fosse lavar os pés daqueles convidados, daquelas pessoas que ali estavam, não é? E eu fico imaginando o pastor Petrônio, Jesus lá sentadinho, aguardando, ninguém se levantou para lavar o pé do outro. Aí Jesus, sendo mestre e Senhor, levanta-se e dá um dos maiores exemplos de humildade. Aleluia. Sendo Senhor, ele se humilhou. E nós? Como nós estamos agindo mediante a essa palavra, a essa mensagem que o Senhor traz para nós essa tarde? Glória a Deus. Louvamos a Deus por esta leitura. Glória a Deus. E para dar início à nossa lição nesta noite, no Antigo Testamento haviam 3 classes de mediadores entre Deus e o povo. A figura do profeta, o sacerdote e o rei. A pessoa de Jesus Cristo, quando do seu ministério terreno, reuniu essas 3 classes de mediadoras entre Deus. Não apenas o povo de Israel, mas a humanidade inteira. Por isso nesta lição estaremos falando de maneira sintética para que você entenda, para dar início, esses 3 pontos de maneira rápida. Jesus como profeta, Jesus como sacerdote e Jesus como rei. Então, Jesus como profeta, ele pregou a salvação, conforme Lucas 19, do 41 ao 44. Jesus ainda como profeta anunciou o reino de Deus, Mateus 4:17 e Mateus 13. Como profeta, Jesus predisse o futuro, Mateus 24:25. Como sacerdote, Jesus ofereceu-se em sacrifício que assegura o perdão dos pecados dos seres humanos, Hebreus 8:13. Como sacerdote, ele foi e fez e se sacrificou em um sacrifício eterno. Intercede por nós até hoje, Hebreus 9:24 e 28. Como rei, de acordo com as profecias do Antigo Testamento, Jesus seria um rei da casa de Davi, da descendência do homem segundo o coração de Deus, Isaías
capítulo 11, versículos do 1 ao 9, de Salmos 72. Como o rei Jesus, após a ressurreição, declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Então, de forma introdutória, nosso comentário, uma novidade inaudita: Deus se fez homem, no caso se referindo a Jesus, o Deus Todo-Poderoso. A pessoa de Jesus Cristo, seu nascimento, ministério, crucificação, morte, ressurreição e ascensão é o coração da fé cristã. Tudo isso se inicia com Jesus e se encerra com Jesus, ou com Ele mesmo. A partir da pessoa de Jesus, descobrimos o sentido verdadeiro da vida, pois nele fomos justificados, redimidos dos nossos pecados e selados pelo Espírito da promessa como propriedade exclusiva de Deus. Isso está narrado em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, e 1 de Pedro 2, 9 e 8. Por isso, Jesus Cristo é o assunto presente da presente lição. Então, de maneira introdutória, vimos como Jesus veio cumprir o que estava escrito no Antigo Testamento e inaugurar uma nova dispensação. Dispensação essa que hoje nós temos liberdade que as pessoas do Antigo Testamento não tinham. No Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote podia acessar a presença de Deus. Hoje, qualquer crente ou qualquer ser humano que tenha comunhão com Deus pode, através de quê? Do sacrifício de Jesus, que vamos ou estamos te apresentando nesta noite. Irmão Xilene, o tópico 1, faça já suas considerações sobre de maneira introdutória também. Glória a Deus. Coisa linda, pastor, é quando nós lembramos que Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Tudo começa com Ele. No princípio, criou Deus. Verdade. Estava ali como estudamos a Trindade. E no finalzinho, lá em Apocalipse, nós vimos Jesus dizendo assim: certamente cedo venho. Glória a Jesus. E ele fala, bem interessante, pastor, essa parte, a qual nós estudamos durante esse período ali no Impacto Jovem, falando sobre a graça, termina exatamente falando da graça. Ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Ai de nós, se não fosse a graça de Deus. Mas vamos aqui iniciar os tópicos, iniciando pelo primeiro, o nosso Senhor. São 3. Jesus Cristo, o nosso Senhor. O 2, concebido pelo poder do Espírito Santo. E o tópico 3, que ele foi crucificado, morto, mas ressuscitou. No tópico 1, subtópico 1, diz: Jesus chamado Cristo. Universalmente, os cristãos creem que Jesus de Nazaré continua vivo hoje. Quando nós falamos universalmente, não estamos falando de forma denominacional. Nós estamos falando dos cristãos de um modo geral, certo? Tempos depois da sua morte na terra, Jesus, que quer dizer o Salvador e o Messias de Israel, isto é, o ungido de Deus Pai, para redimir o povo de Israel, o Cristo, para redimir o mundo. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso Pedro, ali em Atos 2, 36. Jesus, ele é o Salvador, enviado por Deus ao mundo. Aquele que veio nos salvar da condenação eterna, de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa, egoísta e perversa. Ele é o evento profetizado e afirmado por João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Pastor
Petrônio, estávamos ali numa aula Sim. com o pastor Renielto falando sobre missões. Era uma aula de missiologia. Sim. E eu achei bem interessante que ele falando dessa obra a qual Jesus foi enviado também, a obra missionária. Glória a Deus. E a obra missionária, ela começou lá em Gênesis, a partir do momento em que o homem pecou. E foi necessário ele conhecer, saber que era necessário de salvação. E daí o Senhor começou o trabalho missionário, enviando através de tantos servos, até chegar ali em Cristo. Mas Cristo foi o prometido. Amém? Glória a Jesus Deus. chamado Cristo e Jesus o Logos. Logos. Como assim, pastor? Logos? Pois é. É um termo bem peculiar, né? O item 2 do nosso tópico 1. Nas escrituras do Novo Testamento, é logos, que quer dizer verbo ou palavra. E o logos se fez carne. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O apóstolo João, melhor dizendo, escreveu assim no primeiro versículo do seu evangelho: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, a palavra, o Logos, Jesus, se fez carne. O verbo era Deus, Jesus veio, glória a Deus. O apóstolo do amor descreveu Jesus como o início de todas as coisas e o significado último da vida. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz da vida, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, versículo 3 e 4. O Evangelho afirma que só Jesus, que só a verdadeira vida, por intermédio do verbo vivo de Deus, que é Jesus Cristo, a vida eterna que pulsa de Deus para nós. É vida verdadeira, que dá conta de todas as interrogações, questionamentos e dúvidas humanas. Mas o mundo não compreendeu o significado desse verbo, ou dessa vida e desse verbo, e desse sentido último, conforme em João capítulo 1, versículo número 5. Logos, que significa verbo ou palavra, que é muito usado, como já foi dito aqui no Novo Testamento, significa que o Logos veio, a palavra veio, o verbo veio. E quem é esse verbo? É a figura de Jesus Cristo. E habitou entre nós. E nós temos visto a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas isso foi escrito na época da igreja primitiva. E nos dias de hoje, pela fé que em nós pulsa de maneira viva e pulsa na nossa vida, é que cremos que Jesus veio, e veio como palavra, com o objetivo de mudar o cenário da história. Como já falamos na maneira introdutória, ele veio e instaurou uma nova dispensação. Dispensação essa que não é mais necessário fazer sacrifício de animais, mas ele, como sacerdote que é, vivo, o verbo vivo, o verbo que habita entre os homens, ele se encarnou e deu uma nova perspectiva à humanidade. Não só o povo de Israel, mas a todos quantos receberam, conforme está escrito em João, capítulo 1, versículo 11 ou 12, se não me falha a memória. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem os que creem no seu nome. Os quais não nascem da vontade do varão, mas é porque o verbo veio, habitou entre nós, e nós temos visto a glória dele ainda no século 21, e veremos até o dia em que a igreja estiver na terra. Glória ao nome de Jesus. E este Logos está disponível para você, caro amigo, conhecê-lo melhor e aprender mais de Deus. Item 2.
do tópico Glória a Deus. 1. Glória a Jesus. O Logos. Se você tem alguma dúvida quanto a isso, caro novo convertido, aproveite, compartilhe, pergunte. Essa aula é exatamente para que você venha aprender e também tirar as suas dúvidas. Amém? O subtópico 3 vai falar de Jesus como feito servo e Senhor. Como é isso? A lição diz assim: como pôde um ser divino cheio de glória e poder submeter-se a vir ao mundo em forma de uma criança indefesa, nascido junto aos animais? Eu lembro, pastor Petrônio, que na época em que os israelitas estavam ali no deserto, por tudo eles reclamavam, né? Faltou água. Verdade. Chorava ali, chateava. Moisés, por que você trouxe a gente para cá? É verdade. Faltou comida. Ah, eu queria carne, queria cebola, queria isso, queria... Murmurava. Isso. Aí imagine aqui, Jesus, Senhor, vem, nasce ali em um local onde os animais estavam, onde os animais comiam. O bercinho dele era ali aquela manjedoura. Isso. Já imaginou se fosse eu e você? Como será que a gente faria, pensaria, agiria? Como é que pode, sendo Senhor, nascer aqui? Não, não vou ficar aqui não. Chegando lá em um local onde procurava uma estadia, não tinha, não. Ei, eu sou o Senhor. Verdade. Ele não agiu dessa forma. Ele ensinou que ele, sendo o Senhor, ele agiu como servo para nos dar exemplo. Glória a Deus. Diz também, os homens não o reconheceram. O povo de Israel esperava um Messias poderoso, habitante do palácio, e não uma criança nascida na manjedoura, um homem montado num jumentinho. Jesus veio como servo de Deus, sofrendo calado entre os homens. Entretanto, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu lembro, pastor Petrônio, quando Jesus estava caminhando ali para a morte, para a crucificação, ele em silêncio, como uma ovelha muda. Ele não abriu a sua boca, ele não desistiu. Quantas vezes nós, por menos, por muito pouco, nós desistimos até de chegar até a igreja. Como nosso pastor Elinaldo estava falando no culto de doutrina, não é? Indo na onda dos desigrejados. Como pode, né? É bem claro a Bíblia quando diz que nós devemos congregar. Aleluia. Fazer parte daquele povo, estar juntinho. No Salmo 133. Eu costumo falar para os novos convertidos, pastor Petrônio, que a nossa vida diária na congregação, na comunhão, é como aquela fogueirinha, aquele monte de brasinha ali junto, que incendeia a cada momento em que está o fogo aceso. Porém, quando nós, eu e você, saímos daqui, pegamos essa brasinha, levamos para casa, ficamos lá, não nos juntamos mais, não aquecemos mais, a tendência é apagar. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia. No próprio instante em que a gente pega a brasinha e a gente leva de volta a fogueirinha ao fogo, automaticamente essa brasinha começa a queimar, começa a acender, e nós voltamos à mesma alegria, ao mesmo fogo do Espírito. Glória a Deus. Retorne. Se por algum motivo você está paradinho, você está em casa, essa brasinha está aí apagada, como diz o hino, né? Remova as cinzas, coloque a lenha, volte para o seu lugar. Jesus te chama nessa noite. Glória a Jesus. E para concluir, o servo Jesus é Senhor e Cristo. Sejamos então servos, disponíveis para servir o outro, sabendo que temos um Senhor no céu, autor e consumador da nossa fé. Jesus, até quando calava, silenciava, ele nos dava o exemplo.
Amém? Glória a Deus. Tópico 2, pastor. Concebido pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, vimos aí, só finalizando o tópico 1, Jesus feito servo e Senhor. Com humildade, ele assumiu a postura de servo, mas não deixou de ser Senhor. Glória ao nome de Jesus. E no tópico 2, Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Tópico 2 e subtópico 1 diz assim: o Filho de Deus se fez homem. Não há nada mais significativo nos evangelhos que a narrativa da encarnação de Jesus. Com a encarnação, nos referimos ao processo de humanização da divindade. Jesus é achado Filho de Deus e sua concepção foi obra do Espírito Santo. As Escrituras afirmam que Maria, sua mãe, concebeu a Jesus virginalmente. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 35. A concepção de Cristo foi obra do Espírito Santo, sem paternidade humana, assistida exclusivamente pelo seu Pai celeste. O Espírito Santo operou na encarnação do Verbo, o Logos, que falamos um pouco mais atrás. O Deus da Bíblia buscou se revelar à humanidade toda como igual com ela, sem deixar de ser divino, igualmente sem deixar de ser humano. Pois as suas duas naturezas, humana e divina, não se misturavam, nem se separavam. Foi pelo Filho que Deus, o Deus Trino, se deu a conhecer de uma vez por todas. Hebreus 1:1. Em Jesus, ele se relaciona com os seres humanos de maneira amorosa e misericordiosa e justa. Mateus 9:13. Então, o Filho de Deus se fez homem, ou Jesus, o Filho de Deus, se fez homem. De maneira rápida e sucinta, para que fique entendido de uma vez por todas, Jesus é o Filho de Deus. E de forma miraculosa, ele nasceu de uma mulher virgem, conforme a profecia de Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E como foi isso? Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo e decidiu falar com José. Só que José ficou sabendo de maneira antecipada e quis deixá-la secretamente. Mas o anjo avisou a José: não temas receber a Maria por sua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Só para que você entenda, José era noivo de Maria, era o prometido de Maria. Mas Deus decidiu intervir naquele casal e trazer à tona o seu filho nascido na semelhança do pecado. A sombra do Espírito Santo cobriu Maria e concebeu nela Jesus Cristo, o Logos, o Verbo, a Palavra que veio e habitou entre os homens. Para muitos, isso não passa de um mito, mas em nós pulsa a fé cristã através da Bíblia Sagrada, através deste acontecimento que mudou, por sinal, a forma de contagem dos nossos dias. Se você analisar, vai estar lá AC e DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. Hoje nós estamos no século 21, no ano 2021. Mas esta fé continua viva. Essa história continua viva. Se fosse apenas um mito, essa história teria se perdido no tempo. Mas essa história é real. E quando falamos nessa história,
a nossa alma se enche de júbilo e de alegria, porque Jesus veio e sofreu, e nasceu e sofreu por nós, e nos deu uma nova condição agora de salvos, através do seu sacrifício único e eterno. Glória ao nome de Jesus. Item 2, subtópico 2, irmã Ux. Glória a Jesus. Aleluia. O Filho de Deus se fez homem e agora Jesus, o verdadeiro Deus. O credo apostólico afirma: creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Há vários textos bíblicos que testemunham a divindade de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus sempre existiu. O apóstolo Paulo, ele também testemunha com clareza sua divindade, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu acho tão lindo, pastor, que em todos os milagres, em todas as atuações Sim. de Jesus em seu ministério aqui na terra, terreno, ele sempre dava toda a honra, toda a glória a Deus. Verdade. Tinha uma das passagens que dizia assim: Senhor, eu sei que tu me ouves, mas é para que eles vejam, para que creiam, né? Glória a Jesus. Jesus Cristo é Deus, porque Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Por isso, o modo de Deus único agir e de se relacionar com o ser humano está demonstrado em Jesus Cristo. Nele se desfaz toda a imagem falsa de Deus, que nada tem com o seu amor e a sua justiça. Amém? Louvado seja Deus. Jesus, ele é a cabeça do corpo da igreja. Olha que coisa linda. Um corpo, ele precisa de uma cabeça, de um guia para que venha, para que venhamos seguir uma rota, para que ele venha caminhar, para que ele venha exercer as funções. E todas as partes do corpo, elas são necessárias. Porém, é necessário que tenha um comando, e o comando é através de Jesus Cristo. João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ele diz assim, olha, 15:15, eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo de amigos, porque tudo que o Pai tem me revelado, eu vos faço saber. Glória a Deus. Mesmo sendo o Senhor, sendo o cabeça, ele é humilde e ele quer intimidade conosco, ele quer conversar conosco, ele quer que participemos as nossas decisões, as situações vividas no dia a dia. O nosso Senhor, o Cristo, ele quer ter conosco, hoje e sempre, essa intimidade. Esse momento em que você está aí estudando e talvez distante, longe, achando que Jesus não está nem ouvindo você, ele quer ouvir você. Ele quer falar com você. Ele tem resposta ao teu coração. Jesus, o Mestre, o Cristo, o Senhor, ele é também teu amigo. Fala com ele nessa noite. Ele quer ter um particular com você. Amém? Vamos voltar para a lição, né, pastor Petrônio? É verdade, glória a Deus. O subtópico 3, pastor, o verdadeiro homem. Só completando o final do tópico 2, nele quem? Em Jesus se desfaz toda a imagem falsa de Deus.
toda e qualquer imagem falsa que você tenha de Deus, você crê na pessoa de Jesus, ela é desfeita. Porque as imagens falsas não têm nada a ver com o seu amor, nem a sua justiça. Glória ao nome de Jesus. Jesus, verdadeiro homem. Ainda o credo apostólico declara: creio em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Esse artigo declara o ensino bíblico sobre a natureza humana de Jesus. Então, a nossa igreja ela dispõe de um credo religioso, em que eu creio, que por sinal nós citamos, se não me falha a memória, na aula passada. E hoje nós citamos parte dele em os 2 subtópicos agora. Então ele veio, sofreu todos esses percalços, foi sepultado. E esse artigo declara o ensino bíblico sobre a natureza humana de Jesus. Como Deus, ele se fez plenamente humano, despojou-se da sua glória eterna, do seu poder eterno, e veio e habitou como homem, glória a Deus. O nosso Senhor sentiu fome, sede, tristeza, alegria, medo, coragem. Em tudo ele foi tentado e provado, mas sem cometer pecado. Hebreus 4:15. Veja como o versículo adiante descreve os sentimentos humanos vividos por Jesus. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26:38. A Bíblia diz ainda que Jesus chorou a morte de seu amigo Lázaro. João 11:35. Sim, para além da sua divindade, o nosso Senhor viveu a nossa humanidade até as últimas consequências. Quando conhecemos a natureza humana de Jesus Cristo, chegamos a Ele com toda a nossa fraqueza, fragilidade e humanidade, porque Ele foi humano como nós somos. Imagine, Deus em sua glória encarnou-se humanamente e não quis ser um super-homem, porque nós desejaríamos nos apresentar como super-pessoas, super-humanos diante de Deus. É uma pergunta. Como e por que nós desejaríamos nos apresentar como super-pessoas ou super-homens diante de Deus? Ele nos conhece por dentro e por fora. Então Jesus, como homem, verdadeiro homem, ele sentiu tudo que você sente. A única diferença entre eu e você é que nós fomos gerados na natureza decaída e herdamos essa natureza. Jesus foi gerado sem essa natureza decaída. E por isso ele deu exemplo para que nós possamos recuperar o caráter eterno que ele nos dá através da sua palavra. Então vamos deixar de brincar de ser crente ou achar que somos super-homens, super poderosos. Não, nós somos pecadores, mas pecadores remidos. Como Jesus nos deu exemplo, nós podemos vencer todos esses obstáculos com fé em Deus e com a ajuda do nosso amigo Espírito Santo. Vamos partir para o tópico de número 3, irmã Uxilene. Crucificado, morto, mas ressurreto. Assim é o nosso Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não poderia deixar de frisar aqui, abrir um parêntese diante dessa leitura que o pastor fez, que eu achei tão linda. E ele diz assim, lembra, o Senhor disse uma vez em uma oração, falando para Deus, ele disse assim, olha, lembra que nós somos pó. O Senhor Jesus, ele passou pela humanidade, né? Lembra que somos pó. E na passagem que o pastor leu, está dizendo aqui, naquele dia lá no Getsêmani, quando a sua alma estava, como ele disse aqui,
A minha alma está cheia de tristeza até a morte. O Senhor chegou a verter sangue, né? O seu suor transformado em sangue para chegar a uma situação dessa. Ele estava muito aflito, né? E ele disse assim, vigiai aqui comigo. Ele pede ajuda aos discípulos para que fique ali. Ele tinha levado Pedro, Tiago e João, não é isso? Fica comigo, vigia comigo aqui um pouquinho. Aí adiantou um pouquinho, foi orar. E por 3 vezes ele volta e os encontra dormindo. Às vezes a gente faz igualzinho, não é? Ajoelha ali para orar, daqui a pouco dorme. Ou faz aquela oração parecida de Ezequias. Vou ficar aqui deitadinho mesmo. Ezequias estava doente. Não quero estar doente, prostrado, para não ajoelhar, não. Ajoelha, sacrifica, porque o nosso Deus, Ele quer ter um particular conosco nesta noite. Amém? Glória a Deus. Agora partindo para o tópico 3, crucificado, morto, mas ressurreto. Glória a Deus. Jesus foi condenado pelos homens. Como foi possível condenar alguém à morte apenas por falar de amor, pregar, ser contra a hipocrisia religiosa e de se auto-revelar como Deus encarnado? Os homens do tempo de Jesus fizeram isso com ele. Parece-nos que, enquanto cegos em relação às coisas de Deus, faríamos a mesma maldade. A condenação de Jesus foi sórdida, falsa e covarde. Os líderes religiosos, após praticarem toda a perversidade contra Jesus, foram celebrar a Páscoa no Templo de Jerusalém, como se nada tivesse acontecido. Que Deus guarde o seu e o meu coração de não sermos achados na mesma condição de algozes de pessoas, ainda que pensemos estar fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus não comunga com a farsa, com maldade, com injustiça. Que o nosso coração seja lugar de bem, de amor e de justiça. Glória a Deus. Os homens do tempo de Jesus fizeram isso com ele. E do tempo de hoje, pastor? Como aconteceria? Seria difícil crucificar, apontar, escolher Barrabás nos dias de hoje? Eu creio que seria mais ligeiro ainda. Seria pior do que naquela época. Mais rápido ainda. Até porque nós vivemos numa humanidade pós-moderna, né? Onde temos aí a questão dos veículos de comunicação. Seria uma unanimidade a questão da crucificação de Jesus. Não só os judeus daria lá, mas todo mundo através das mídias sociais pode crucificar. Eu vou além. Dos modos da época, há quase 2000 anos atrás. E hoje, pastor, quando nós fazemos aquele convite, que não tem como calar, né? Pregamos, falamos desse Cristo, desse Jesus, e você diz assim, agora não. Outro dia, eu já tenho a minha lei. Será que não estamos também rejeitando esse Cristo? Escolhendo Barrabás? Voltando a crucificar Jesus. Voltando a crucificar a Cristo. Queridos, essa noite é também uma noite, além de intimidade com Cristo, de conhecimento, de aprendizado, é também uma noite em que você pode tomar essa decisão. Eu sei que você já recebeu muitas mensagens, muitas situações chegaram até você em que foi trazida a mensagem da cruz, que Cristo salva, que cura, que liberta. Foi falado do amor dele, e talvez você não tenha tomado essa decisão ainda. Nessa noite, é noite de salvação, é noite em que Jesus bate a porta aí do teu coração, para que você possa deixar ele entrar, deixar ele trabalhar. Você já tentou de tanto jeito, de tantas formas. Você já tentou do seu jeito e não deu certo. Dê uma oportunidade para que Cristo venha habitar em sua vida. Glória a Deus. Crucificado e morto. Como foi isso, pastor? Pois é. Jesus sofreu lá no jardim foi preso no jardim de Getsêmani,
teve o seu julgamento pelas autoridades da época e chegou ao ápice do seu momento crucial de crucificação, do sacrifício, né? Chicotadas nas costas, carnes rasgadas, pés transpassados e pregado na cruz, mãos cravadas no madeiro, lança em seu peito, sangue e água saíram dele, ele expirou e morreu. Você já deve ter assistido a filmes sobre essa crucificação de Jesus e talvez tenha imaginado ou se impressionado com a tamanha violência e dor que impuseram, melhor dizendo, no nosso Senhor Jesus. O que aconteceu com Jesus foi profetizado há muito pelo profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. Jesus morreu pelos nossos pecados e transgressões. Por isso é que falamos em justificação, regeneração, nova criatura, pois na verdade quem deveria estar no lugar de Jesus éramos eu e você. Nós éramos dignos de sermos mortos devido à nossa natureza perversa e imoral. Ele não. Nosso Senhor jamais pecou. Nós merecíamos. Ele não. Então Jesus, ele é levado àquela cruz, aquele instrumento de punição para os malfeitores e pecadores da época, para aqueles homens que faziam pecados ou cometiam pecados, faziam atrocidades, latrocínios, etc. Jesus foi de maneira humilde, manso, não abriu a boca, suportou a afronta, suportou a cruz para dar o direito a eu e você ser salvo através do seu sacrifício. E uma coisa que eu faço quando tenho a oportunidade de pregar nesse tema, irmão Xilene, é que não foi aquele instrumento que matou Jesus. Não foi o instrumento, foi Jesus que se entregou. Os homens crucificaram, mas não tiveram o poder de matá-lo. Ele disse: em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Até as pessoas que eram acostumadas a crucificar ficaram boquiabertos ou admirados com a velocidade da morte de Jesus, porque ele se entregou. Por isso que ele pode lhe salvar. Ele se entregou para lhe salvar. Ele se entregou para me salvar. E é por isso que nesta noite nós estamos falando aqui em alto e bom som, de maneira alegre, não de maneira com remorsos pela morte de Jesus, não. O Senhor está alegre pela morte de Jesus? Sim. Não pela forma como ele foi conduzido à cruz, mas pela forma como ele se entregou por mim e por você. Foi por amor. Foi o Logos de Deus que se entregou naquela cruz e disse: está consumado. A salvação está consumada. Agora os homens têm direito a ter uma vida eterna novamente. Glória ao nome de Jesus. E aí o subtópico 3 eu deixo para a senhora fechar com chave de ouro. Glória a Deus. Tetelestai. Glória Aleluia. a Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas o subtópico 3 vai dizer que ele ressuscitou. Glória a Jesus. No terceiro dia. No terceiro dia e ascendeu aos céus. Quando nosso Senhor foi crucificado e morto, os discípulos desanimaram-se, ficaram tristes. Embora Jesus já tinha falado para eles, explicado para eles que ia ressuscitar ao terceiro dia, mas eles ficaram tristes, cada um indo para um cantinho.
As Escrituras testemunham que ele ressuscitou ao terceiro dia. E não somente isso, pois ele também apareceu aos discípulos e a mais de 500 irmãos, dentre os quais alguns ainda viviam na época em que o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta à igreja de Corinto. Jesus, ele ressuscitou e ele foi visto por um espaço de 40 dias, não é isso, pastor? Isso. Entre os discípulos, antes de ser assunto ao céu. E foi tanta alegria na vida daqueles homens de Deus, daquela igreja. A doutrina da ressurreição é o cerne da fé cristã. O apóstolo Paulo disse que se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Em outras palavras, a nossa pregação e a nossa fé no Evangelho não valeria de nada se a ressurreição de Cristo não fosse verdade. Cristo ascendeu ao céu e hoje se encontra à direita do Pai, conforme as Escrituras. Mas deixa eu lhe contar um segredo. Ele voltará. Quando ele ia subindo, ia sendo assunto aos céus, ele falou algo bem interessante. Ele disse assim, eu vou preparar lugar. Verdade. Aleluia. Você quer estar com Cristo naquele grande dia? Você quer fazer parte, aleluia, de tudo que ele foi preparar para nós? É um passo. Eu quero esse Cristo como meu Salvador. Você pode tomar essa decisão aí onde você está agora. Amém? E a conclusão eu deixo com o nosso pastor Petrônio. Muito bem. Antes de concluir, para complementar esta aula, eu sugiro que você leia, por sinal uma sugestão da nossa lição, o capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que ele vai falar que Jesus vence a morte e nos dá o direito também de vencermos esta morte. E vai falar da nossa transformação de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, de um corpo mortal para o corpo imortal. E quando se dará isso? Glória a Deus. Leia lá que você vai saber. E qualquer dúvida, procure o seu secretário de discipulado, a sua regente, o seu pastor, o seu coordenador setorial de discipulado. Ou então, nos procure aqui no DEMID, aqui na igreja, no templo sede onde nós congregamos. Glória ao nome de Jesus. Conclusão. Cremos em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou o terceiro dia. A igreja cristã, aos longos desses 21 séculos de história, crê no evento de Cristo no mundo. Assim, crendo na ressurreição de Jesus, temos a certeza de que é possível uma nova vida com Deus, mesmo no mundo decaído, onde habitam pessoas de natureza decaída. Fomos alcançados pela graça de Deus, o seu favor de salvação imerecido por nós. A partir da crucificação, morte e ressurreição de Jesus, como o apóstolo Paulo nós podemos dizer: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55. Mas graças a Deus que nos dá, que nos conduz em triunfo por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu glorifico o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, não deixe, irmãos, de nos acompanhar através da nossa programação, através da TV Edepar. Já quero falar, inclusive, da nossa programação. Depois estaremos falando sobre o que está acontecendo no Arraial de Deus. Tivemos um final de semana muito agitado, com muitos eventos para a glória do nome de Jesus. Então, nossa grade de programação. Às segundas-feiras, ao meio-dia, vai ao ar o programa
Missões Amor Sem Fronteira, apresentado pelo nobre pastor Maurício Leite, a quem mandamos um abraço, bem como ao diácono Eli Anderson, que são os apresentadores do programa Missões Amor Sem Fronteira. Às terças-feiras, ao meio-dia, o programa Encontro com Graça, pastor Williams, o pastor da irmã Uxlene, Isso mesmo. e sempre tem um convidado. Às terças-feiras à noite, esse programa que você está acompanhando, o programa Discipulado em Ação, a partir das 20 horas. Às quartas-feiras, a partir das 20 horas, tem o programa Quarta Jovem, apresentado pela UMADEP, na pessoa do diácono Alisson, o diretor ou presidente da UMADEP. Ou convidado, alguém que ele indique para aquela apresentação. Às quintas-feiras, ao meio-dia, vai ao ar o programa Mulheres Vivas, com a irmã Cíntia Nogueira, a irmã Silmara Paixão, e tem sempre uma novidade, alguém que traz uma palavra e louva. É um programa voltado para o público feminino. Às sextas-feiras tem o culto doutrina. Aos sábados, o programa Âncora, o ícone da nossa TV DEPAR, que é o programa Fonte de Vida, com o pastor Elinaldo Renovato, nosso presidente da DEPAR, a quem mandamos um abraço e a paz do Senhor também, que sempre está nos ouvindo, acompanhando tudo que acontece na nossa igreja. Glória ao nome de Jesus. Às segundas-feiras à noite, às sextas-feiras à noite e ao domingo à noite, a nossa TV DEPAR transmite os nossos cultos direto do nosso templo sede da DEPAR. Também às quintas-feiras à tarde acontece o círculo de oração de adultos ou geral com a nossa irmã Leide Pereira e as suas auxiliares. Essa é, portanto, a programação da nossa TV ADEPAR. E vamos agora, a irmã Augusto tem algo a acrescentar? Amém. Somente uma palavra aos novos convertidos. Quando o pastor Petrônio estava falando aqui, que fomos alcançados pela graça de Deus. Nós lembramos que durante essa pandemia, muitos irmãos se afastaram um pouquinho, não é? Aproveitaram para ficar em casa. Há tempo de retomar, de voltar a casa. Já voltou já a participação, mesmo com todos os cuidados que a nossa igreja tem, mas já voltou os 100%, Sim. não é isso? Os 100% em nossas congregações. E é interessante que você esteja aqui para participar, para juntinho, igual o Salmo 133, adorarmos a Deus, congregar. Lá em Marcos capítulo 4, o Senhor diz assim: passemos para outra margem. É bem verdade que chegou o momento em que o Senhor Jesus estava ali na proa e aqueles discípulos que ali estavam começaram a temer. Surgiu o vento, as ondas querendo entrar no barco, açoitando aquele barquinho. Porém, o Senhor, quando veio de lá para cá, que eles já estavam sem forças, o Senhor repreendeu o vento, repreendeu o mar e houve grande bonança. Essa é a graça que Deus nos dá para chegar na outra margem. Está difícil, está complicado. O Senhor Jesus, Ele te dá graça nessa noite para que você caminhe mais uma milha, porque o nosso alvo é o céu. Amém. Glória a Deus. Então, concluída a nossa lição, qual é a próxima lição, irmão Oxilene? A lição número 7. Lição número 7. Sim. Estaremos aqui com o pastor Vildeclei Medeiros, isso mesmo. Estudaremos crendo na vinda de Jesus Cristo, uma lição formidável. É verdade. Uma lição atual. Na verdade, toda a Bíblia é atual. É mais atual do que aquela informação que sai na mídia social. Jesus já sabe de tudo. Amém? Então, eu convido você para a próxima terça. Mas vamos ao quadro. Peço à produção que coloque o que está acontecendo no Arraial de Deus. Como eu disse, foi um final de semana muito agitado. Estivemos ontem num culto de integração ali no setor 15, pastor Gelgen. Glória a Deus. Oramos pela palavra. O grande conjunto do setor 15 adorando o nome de Jesus. A banda Cairóis servindo a Deus com alegria ali daquele setor. Grande conjunto. Foi conosco, né, pastor? também o nobre amigo pastor Renielto. Estivemos ali para a glória de Deus. Mas não ficou só nisso.
Tivemos esse final de semana 3 aniversários do conjunto No Viver em variadas congregações. Aí uma das que fomos, o Monte Castelo 2, um culto abençoado, cheio de gente, pastor Marco Aurélio, nosso irmão Oceano, que coordena, é secretário naquela congregação. Grande conjunto aí, nós convertidos, no viver daquela igreja, adorando o nome de Jesus. Foi tudo lindo para a glória de Deus. Aí, mais uma vez, glória a Jesus. Foi uma festa lindíssima. Aí o nosso irmão Oceano, que é secretário naquela congregação, a quem manda um abraço, bem como o pastor Marco Aurélio. Aí já foi em outra congregação, em Monte Castelo 1, aniversário também no Conjunto Novo Viver, e nós estivemos lá pela bondade de Deus. Lindo. Aí já em outra igreja que nós fomos também, glória a Deus. Amém. Continua aí em Monte Castelo, irmã Jaqueline, aí uma foto no final para ficar registrado. Nosso irmão John, pastor Naldo, Luiz Carlos, nosso irmão Ricardo e o outro irmão que me falha o nome agora. Glória a Jesus. Aí ainda em Monte Castelo, tudo lindo. Aí já em outra congregação, em Rosa dos Ventos 3, também aniversário do Conjunto Novo Viver. Glória a Deus. Nós fizemos um city tour em Parnamirim. Glória a Deus. Pode passar. Aí abençoado, um conjunto lindo. Todos esses novos convertidos têm menos de 1 ano de crente. Glória. Para a glória do nome de Jesus. Pastor Olinto e a equipe ali daquela igreja. Amém? Amém. Finaliza esse quadro que está acontecendo no Arraial de Deus. Você que o conjunto vai aniversariar por esses dias, é interessante a gente saber para que possa prestigiar. Eu só fui esses 3 porque me agendei previamente. É verdade. E me programei para ir nos 3 e ainda peguei a mensagem todinha em Monte Castelo 1, para a glória de Deus. São 75 congregações, né? 72. 72 congregações. Distribuída em 15 setores. Tem que ter informação, manda mensagem, avisa para que o pastor possa visitar. Ou né? mande algum representante. Um representante. Por que isso, irmãos? Porque é interessante que a gente vá e mostre nosso compromisso com a obra de Deus nas congregações. Amém? Amém. Feito isso, irmão Hugo, suas considerações, estaremos a Deus. orando em nome de Jesus. Agradecendo ao Senhor por tudo, por essa noite maravilhosa, Glória a Deus. todos os novos convertidos que aí estão, toda a equipe de discipulado. Que Deus abençoe e que na próxima terça estejamos juntos aqui aprendendo um pouquinho mais de Deus. Amém. Oremos a Deus, finalizando este trabalho nesta noite. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Elinaldo, que tem dado liberdade ao departamento de agir, tem nos apoiado e nós estamos agindo. Glória ao nome de Jesus. Temos muitos eventos daqui ao final do ano e nós queremos estar presente, permitindo Deus e adorando a Jesus com vocês. Ao caro Renielton, a nossa equipe do DEMID, que Deus em Cristo continue nos abençoando, a nossa técnica. Pastor Juscelino, que quando a gente chega aqui já está tudo arrumado. Nosso irmão Tiago, né? A equipe da nossa técnica, Deus continue abençoando, bem como a diretoria da igreja de um modo geral, pastor Otávio, nosso secretário Guilherme, nosso tesoureiro Cleomar e nossa irmã Elianai, que é a secretária também, bem como todos que estão envolvidos na obra de Deus. Oremos a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de uma vez mais poder, em alto, bom e livre som, falar a Tua palavra, falando do Filho de Deus. Ser conosco em tudo. Abençoe o irmão Silene, que aqui esteve conosco, a sua vida, ó Deus, em todos os sentidos. Aquilo que, ó Deus, nós não podemos dar, mas o Senhor tem bênçãos do céu. Abençoe o nosso pastor Elinaldo, presidente da DEPAR, que tem apoiado e investido na sua obra. Deus Santo. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida dos nossos ouvintes, pela vida, ó Deus, daquele que passou ou vai passar por esta programação. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Abençoa os nossos pastores, os novos convertidos, os secretários, as regentes, os coordenadores discipulados, os pastores coordenadores, todos que estão envolvidos na tua obra. Abençoe em tudo, ó Deus,
eu suplico nesta noite a tua bênção de maneira sobrenatural e sem medida na vida destes. Obrigado, Senhor, por mais um programa. E assim nós oramos e nos despedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo continue abençoando você. Tenha uma boa noite na presença do Senhor. Pai do Senhor.